Boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, certo? Como vocês sabem, meu nome é Celso, eu sou professor de ciências de vocês. Antes de começar a aula, a gente vai revisar alguns tópicos já trabalhados anteriormente, certo? No primeiro capítulo, a gente estudou sobre matéria e energia, certo? Eu falei que matéria era tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? Um piloto, ele é uma matéria porque ele ocupa lugar no espaço. O ar também ocupa lugar no espaço, logo também é matéria, certo? E a matéria pode se encontrar de três estados físicos, chamados três estados físicos da matéria, que são sólido, gasoso e líquido, certo? E o segundo conceito que eu falei foi energia. A energia é tudo aquilo que é relacionado diretamente com trabalho, ação e movimento, certo? Eu falei sobre grandezas. Dividi as grandezas em não primitivas e grandezas primitivas, certo? As primitivas são as grandezas que nós não definimos. Já as não primitivas são grandezas que a gente pode definir, dizer exatamente o que é. Em grandezas primitivas, a gente tem tempo e energia, por exemplo. Já em grandezas não primitivas, nós temos área, volume e velocidade, certo? Eu falei um pouco sobre propriedades gerais da matéria. A primeira propriedade geral da matéria que eu falei foi o corpo. O corpo, ele vai ser a propriedade que vai dar limite à matéria. Por exemplo, esse piloto, ele tem seus limites, certo? Os limites, que até onde ele vai, é o corpo da matéria. Falei sobre massa. Massa vai ser a relação, vai ser a quantidade da matéria, certo? O quanto eu tenho de matéria em determinado corpo vai ser a minha massa. O volume vai ser o espaço que esse corpo vai ocupar, certo? E a extensão até onde esse corpo ocupa. Outro conceito muito importante que eu falei foi a inércia. A inércia. Como é que funciona a inércia? A inércia vai dizer que todo corpo ele vai tender a permanecer como está anteriormente. Se ele está parado, ele tende a ficar parado. Já se ele está em movimento, ele vai tender a ficar em movimento, certo? Por exemplo, quando nós estamos num carro e o carro para, vocês já repararam que vocês são jogados para frente? Por quê? Seu corpo estava sendo movimentado. Quando o carro parou, o seu corpo tendeu a ficar movimentado. Então ele faz isso, ó. Está parado, em movimento e faz isso, ó. Vai para frente, certo? Esse fenômeno é explicado pela propriedade geral da matéria chamada de inércia. Eu falei também sobre a compressibilidade. A compressibilidade é a propriedade da matéria poder ser comprimível, certo? Como esse material aqui que eu posso comprimir. Isso aqui é comprimível, certo? Já essa estrutura aqui não é comprimível. É o que a gente chama de incomprimível, que não pode ser comprimida, certo? Outra propriedade da matéria que eu falei foi a elasticidade, que é a capacidade das partículas de poderem se esticar, como Lulu, presilhas, a parte de trás da máscara. Algumas propriedades gerais da matéria podem se esticar e outras não, certo? Eu falei também sobre a divisibilidade, que é a propriedade da matéria que vai fazer com que a matéria possa ser reduzida, certo? Dividida. E a indestrutibilidade, que é a propriedade da matéria que diz que ela pode ser destruída, certo? Todas essas são as que a gente chama de propriedades gerais da matéria. Agora nós vamos falar sobre propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas, elas querem dizer, são relativas às características exclusivas de cada matéria, certo?
As gerais são coisas relativas a todas e as específicas são próprias de cada corpo, certo? E quais são as propriedades específicas? Nós temos cor, transparência, dureza, brilho, maleabilidade, que a matéria pode ser maleável, durabilidade, densidade, ductividade, condutividade, magnetismo, que é como ímãs, pode atrair outros metais ou outros ímãs, viscosidade, que essa é uma propriedade de líquidos poderem se espalhar no ambiente, certo? Volatilidade, que é o quanto o líquido pode passar do estado líquido para o estado sólido, certo? Por exemplo, sobre volatilidade, nós temos a acetona, que é muito volátil. Você coloca acetona no ambiente ou álcool e ele seca muito rápido. Por quê? Ele passou do estado líquido e foi para o estado sólido muito rápido. Já a água, se você colocar ela em algum lugar, ela demora muito para evaporar, para sumir. Por quê? Ela vai ter uma volatilidade muito alta. Já o álcool, que seca rápido, tem uma volatilidade muito baixa, certo? Nós falamos também sobre os princípios físicos e princípios químicos. Os princípios químicos são características relativas à matéria que vão mudar a matéria, certo? Mas não vão transformar a matéria. Por exemplo, rasgar um papel é um princípio, um fenômeno físico, certo? Por quê? Eu rasguei o papel, mas continua sendo papel. Eu fazer com que a água líquida vire gelo é um fenômeno físico. Por quê? Porque a água continua sendo água, certo? Mesmo ela estando no estado gasoso, líquido ou sólido, ela continua sendo água. Já os fenômenos químicos são quando eu transformo a matéria. Eu vou pegar a matéria e vou transformar em alguma coisa. E é sempre coisas que não podem ser mais desfeitas, certo? Fenômenos químicos, eu pego a matéria e eu vou transformar. Se eu queimar um papel, é um fenômeno químico. Por quê? Eu não posso mais fazer com que o papel volte a ser papel. Por quê? Ele já foi desfeito e ele já foi transformado. Então, é um fenômeno químico, certo? Depois, nós estudamos sobre substâncias e misturas. Eu falei que tudo ao nosso redor era átomo, certo? E os átomos se combinam, se juntam e vão formar novas substâncias. E eles vão ter propriedades bem definidas e bem determinadas, como ponto de fusão, que é a temperatura exata que a água, por exemplo, deixa de estar na fase sólida e passa a estar na fase líquida. Esse é ponto de fusão. E nós temos também o ponto de ebulição, que é quando a água deixa de estar no estado líquido e passa a estar no estado gasoso, certo? E também temos a densidade, que é a relação entre massa e volume, certo? Nós falamos também sobre as propriedades químicas e propriedades físicas. Propriedades químicas são relacionadas à transformação da matéria. Já propriedades físicas, me desculpem, são relacionadas a alterações de medida, comprimento e etc. E sem alterar nunca a composição química, certo? Eu falei também sobre substâncias puras, que são substâncias que são formadas por um único tipo de molécula, e as substâncias puras podem ser divididas em dois grupos. As simples, quando é só um tipo de átomo, e as compostas, quando é mais de um tipo de átomo, certo? Depois nós falamos sobre mistura. Eu falei que existem dois tipos de mistura. As misturas homogêneas, e eu dei o exemplo de água e sal, porque eu vou misturar água no sal e ela vai se
e ela vai se dissolver totalmente. Já a mistura heterogênea são misturas que não vão se dissolver uma na outra, certo? Como água e óleo. Depois da aula passada, nós começamos a falar sobre separação e mistura, certo? Nós falamos sobre a filtração, que é um processo mecânico e é usado para separar misturas heterogêneas, certo? Aqui está um exemplo de filtração, certo? E a filtração a vácuo, que vai utilizar uma bomba de vácuo, né? Que vai ter uma sucção que vai puxar o ar e vai fazer com que aqui nesse espaço não tenha mais ar, certo? Nós falamos sobre dissolução fracionada, que é quando eu tenho dois sólidos, certo? E aí eu adiciono água e um desses sólidos se dissolve nessa água que eu coloquei, certo? E o outro não se dissolve. Aí eu vou pegar e vou tirar o líquido, que aqui no caso era água mais açúcar, e vai restar apenas o sólido embaixo, certo? Nós falamos sobre decantação, que é quando, por exemplo, eu espero uma mistura, ela se dividir na parte superior e inferior. E aí eu vou pegar esse equipamento aqui, essa vidraria, e vou abrir. Aí tudo que eu abro, ela vai descendo. Quando chegar aqui, eu vou fechar, certo? Quando chegar aqui, eu vou fechar, de forma que eu vou ter separado os dois líquidos. Nós falamos sobre destilação. Existem dois tipos de destilação. Destilação simples. O que é destilação? Eu vou pegar uma mistura, certo? Geralmente entre sólidos e líquidos, e vou expor essa mistura ao fogo. Em tudo que eu expor ao fogo, essa água vai entrar em ebulição e vai deixar de estar no estado líquido e vai passar para o estado gasoso. E aí, quando eu tiro toda a água, certo? Eu resta só o sólido. E essa água, por meio de equipamentos, vai voltar a estar no estado líquido, certo? E a destilação fracionada é a mesma técnica, porém com acrescimento desse material aqui, que vai evitar a perda do estado gasoso, certo? Do líquido que eu botei. Falamos sobre sifonação. Sifonação também é um processo de separação e mistura, onde eu vou botar isso aqui que a gente vai chamar de que separa misturas líquidas e líquidas, ou sólidas e líquidas. E a partir desse sifão, eu vou tirar todo o líquido aqui do recipiente e vou deixar só o que está embaixo, certo? E também falamos sobre a centrifugação. A centrifugação é um processo de separação e mistura que é baseado na velocidade, certo? Que uma máquina chamada centrífuga pode fazer. Uma centrífuga, ela pode dar de 1000 até 10.000 giros por minuto, certo? Dessa forma, se eu tenho um líquido em várias fases, eu vou girar bem rápido e aí eu vou fazer com que essas partes se separem, certo? Agora nós vamos começar a segunda parte da aula, certo? Sobre essa aula aqui também, sobre substância e mistura. Lembrando que é de grande importância vocês copiarem tudo que eu estou escrevendo aqui na lousa digital, certo? Então, gente, aqui agora vamos para a segunda parte da aula, certo? Nessa aula, nós vamos dar continuidade, certo? À separação e mistura. Vamos dar outros exemplos e acontecimentos de substâncias e de forma de fazer uma mistura, certo? Vamos falar agora da evaporação.
da evaporação. Então, o que vai ser a evaporação? Ela é usada para separar a evaporação vai ser usada principalmente para separar a água do sal, certo? Como assim? Aqui. Funciona da seguinte forma. Ó, aqui está a água e a partir da exposição do sol, certo? A água vai evaporando, ou seja, ela vai sair do estado líquido, que ela se encontra aqui, e vai para o estado gasoso, processo chamado de evaporação, certo? E aí sai toda a água daqui e, como vocês estão vendo, ó, fica só o sal. Essa é a forma com que se pega o sal, por exemplo, o sal de cozinha, certo? Ele vem dessa forma, por evaporação. Outro tipo de mistura é a catação. Como é que funciona a catação? Ó, quem aí já não viu vovô, vovó, mamãe, papai jogando assim dessa forma todo o feijão? Algumas pessoas também fazem com arroz. Pegam todo o feijão ou arroz e jogam assim. E aí você vai ver quais estão ruins, certo? Quais não prestam, quais desses feijão não servem mais. O nome desse tipo de separação é catação, certo? Como assim? Ele vai catar, literalmente você vai catar. Você vai catar o que você visualmente vê que não presta, que não vai servir, certo? Feita a separação do feijão e muito utilizado aqui no Brasil também, certo? Nós vamos ter também a peneiração. Peneiração, certo? Certeza que vocês já fizeram muita peneiração aí na casa de vocês. A peneiração basicamente é literalmente peneirar, certo? A peneiração é literalmente você pegar os objetos, as coisas que você quer e peneirar. Muita gente conhece a peneiração como tamição. Em outras regiões do Brasil, peneiração na verdade é tamição. Ó, muitas pessoas vão conhecer a peneiração como esse nome aqui, ó, tamição, certo? Mas ela vai
e ela vai separar misturas heterogêneas. Como assim? Vai separar sucos, peneiração de areia, como está aqui também, a gente peneira a massa de trigo, massa de tapioca, certo? Tudo isso é peneirado, passa pelo processo de peneiração, que também é conhecida como tamição, certo? Ó, agora a gente vai ver outra técnica muito usada por pessoas que trabalham na garimpação, ou seja, pessoas que vão extrair ouros, metais pesados. É um tipo de separação que vai ser baseada na densidade dos a levigação vai ser baseada na densidade dos materiais. Como é que funciona? Vou dar um aqui. Ó, vocês estão vendo aqui essa imagem? Os garimpeiros colocam aqui a areia debaixo da água, certo? Eles botam esse equipamento aqui bem lá no fundo da água, certo? Assim, como se estivesse raspando. E aí, os materiais pesados ficam no fundo. E eles ficam passando água para um lado e para o outro. Por quê? A água vai fazer com que as partículas leves elas saiam e fiquem só as pesadas, né? Que é de interesse deles, como ouro, prata, cobre, etc. Certo? Outro método é a ventilação. Ó, a ventilação, como está aí dizendo no texto, é um processo de separação de substâncias sólidas heterogêneas através do vento. Ó. O sólido menos denso é separado por uma corrente de ar, também conhecida como tamição. Este método também é usado na separação de sistemas sólido e sólido, entre dois sólidos, né? Onde um dos componentes apresenta granulometria. Granulometria é o tamanho do grão, certo? Grânulo de grão e metria de tamanho, né? De metro, etc. Que permite que o mesmo fique preso nas malhas da peneira, certo? Esse método aqui, ventilação, é usado assim. E assim como a peneiração, que eu tinha falado, também recebe o nome de tamição, certo? Porque também utiliza uma peneira. E por último, nós vamos ter a imantação. Ó, a imantação é um processo que eu gosto bastante. Bem interessante.
que vai ser a imantação? A imantação é uma separação magnética que vai tirar apenas os metais, certo? Como vocês estão vendo aqui, é colocado um ímã e vai se puxando apenas os metais, certo? Teve uma cena em Toy Story 4, muito conhecida, que é onde os bonecos estão indo serem derretidos, né? Todo mundo acha que eles iriam morrer. E aí alguns outros bonecos de metais são puxados para cima. O nome daquele processo ali é imantação. E as pessoas que trabalham na coleta de lixo e no manejo de resíduos sólidos, certo? Elas utilizam essa técnica para poder extrair os metais e revender, certo? Vamos revisar todas essas duas aulas aqui que eu dei sobre substâncias e misturas, rapidinho. Foram ao total 13 métodos de separação que existem, certo? A gente falou sobre filtração, aí tem a filtração normal, né? E a filtração a vácuo. Falamos sobre a dissolução fracionada, falamos sobre a decantação, a destilação, tanto a simples como a fracionada. Falamos sobre a centrifugação, a sifonação na aula passada. E nessa aula nós falamos sobre a evaporação, usada aqui para sal, a catação, para catar ali manualmente, a peneiração, certo? Que é através de peneira, e também esses equipamentos que utilizam peneira tem o nome de tamição, certo? Falamos sobre a levigação usada em garimpos, que é baseada na extração por água das coisas mais leves, e a ventilação, que também é uma técnica conhecida como tamição, certo? Assim como a peneiração, utiliza essa peneira e aí você joga para cima e as partículas mais leves voam, certo? E por último, falamos sobre a imantação, que é a separação dos metais, certo? Através de um ímã. Então, gente, obrigado pela aula e até a próxima.